Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, ó Pai, te pedimos, ó Pai, nesse momento que fique conosco. Nos ensine, ó Pai, porque carecemos da tua sabedoria. Essa é a nossa petição, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 9, Seja honesto, o oitavo mandamento. Encontra-se, na referência de Êxodo 20, versículo 15, que diz: Não furtarás. O texto base do estudo da revista também encontra-se nessa mesma referência de Êxodo 20, versículo 15. Eu te convido a aprender, conhecer mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O primeiro relato de desonestidade na Bíblia aconteceu no Jardim do Éden. Nossos primeiros pais furtaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto que lhes era proibido. Você pode ver a referência em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 até o 15. Desde então, a humanidade entrou em litígio com o Criador. Leia Oséias, capítulo 4, versículos 1 a 3. Deus sabia que existiam salteadores. Por isso criou um mandamento abrangente a qualquer tipo de subtração. Na época do Antigo Testamento, a sentença para quem furtava era a devolução. O ladrão deveria devolver em dobro tudo o que foi indevidamente saqueado de alguém. Leia Êxodo 22, versículo 9. A sociedade atual está apenada pela violência. É possível imaginar o trauma gerado em quem teve o seu imóvel invadido sorrateiramente por um ladrão enquanto dormia. Parece que a situação está invertida. Famílias estão cada vez mais presas, condenadas em suas residências cercadas de muros e grades de proteção, e os meliantes estão soltos, praticando todo tipo de furto. A desobediência ao oitavo mandamento trouxe caos à sociedade, pois quem deseja retirar do próximo aquilo que não é devido entra em rota de colisão com as leis morais de Deus. O oitavo mandamento é claro: seja honesto, decida pela honestidade aos recursos financeiros, respeite os bens alheios, se pegou emprestado, devolva na data combinada. Tópico 1. Furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito. Furtar é apropriar-se de algo que não lhe pertence. Todo ladrão procura obter alguma coisa por nada em troca. O oitavo mandamento é mais do que uma conduta moral. É, na verdade, uma sentença divina afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios e objetos sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho ou por doação, nunca pelo furto. Leia Gênesis 3, versículo 19. O suor do trabalho é um antídoto para quem pensa em furtar. Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Essa referência encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que trabalha tem o direito de adquirir seus bens. Se alguém não quiser trabalhar, nem o direito de comer terá. Você pode verificar essa passagem em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Então, o que a palavra de Deus fala, tá? A palavra de Deus está dizendo que aquela pessoa que trabalha, é um trabalho honesto, ela tem o direito de adquirir bens, então Deus não vê problema nenhum. Por exemplo, você trabalhou e você tem a sua casa própria, você tem seu carro, ou você pode ter uma casa de praia, ou você tem condições de viajar. Enfim, desde que o seu trabalho seja feito, com honestidade, e tudo isso que eu acabei de falar foi através do suor do seu rosto, não há problema nenhum. Ou até mesmo, como o autor colocou aqui, caso você receba uma doação.
tá? Também não tem problema. O problema todo é você furtar, né? Então, furtar é o pecado, né? E a palavra diz que aquele que não quer trabalhar, nem direito de comer terá, né? Então, isso aqui já a palavra está bem explicativa, né? Aquele que não deseja trabalhar, aquele que é preguiçoso, então nem o direito de comer terá, tá? Não se enquadra no caso, por exemplo, de pessoas, né, que estão doentes, não têm condições de trabalhar, é diferente, tá? Então, essas pessoas não estão relacionadas a essa questão de que aquele que não quer trabalhar não tem o direito de comer, tá bom? Então, isso se enquadra aos preguiçosos. Todo trabalho, ainda que seja árduo, é virtude, né? Você pode ler em Salmos 128, versículo 2. Trabalhar é uma bênção. O trabalho enobrece o homem. Então, assim, acredito que muitas pessoas já ouviu, né? Essa frase, né, que o trabalho enobrece o homem, porque realmente, né, trabalhar é uma bênção. Isso já foi determinado, né, lá no início, né, quando Adão e Eva pecaram, né, Deus já instituiu a Adão que ele deveria, do suor do seu rosto colherás. Então, ou seja, né, as bênçãos que ele iria colher, né, da lavoura, ou do cultivo dos animais, enfim, seria através do suor do rosto dele, através do trabalho. Então já foi instituído desde aquele período e isso vale para nós até o dia de hoje, tá? Então Deus se agrada das pessoas que trabalham e trabalham com honestidade, tá bom? Por que o ladrão pulou o muro para roubar? Por que um ladrão pula o muro, né, para roubar? Porque furtar é mais fácil do que adquirir com o suor do próprio rosto. Deus ama ao trabalhador, mas condena o preguiçoso. Então você pode ler, né, pode verificar, né, essa citação em Provérbios 21, versículo 25. Só é possível prosperar trabalhando. Também leia Provérbios, capítulo 10, versículo 4, para você entender, né, sobre o que a gente está falando aqui. Só é possível prosperar trabalhando. A sociedade atual tem muita dificuldade em cumprir o oitavo mandamento. Afinal, que problema há em levar uma simples canetinha de uma instituição que não fora doada para casa? Algumas pessoas pensam isso, né? Às vezes vem lá, você vê que você chegar, por exemplo, no correio, né? Aquele setor em que você tem que preencher alguma documentação, normalmente a caneta é amarrada, né? Tem uma correntinha ou é amarrada com barbante. Você vê essa situação também em agências bancárias. Gente, isso é um absurdo, é uma caneta, né? Mas existem pessoas que pegam a canetinha e levam para casa, né? Acham que é uma coisa simples e que isso não tem nada a ver. Mas é furto. Se não foi te dado, você está roubando. Então não lhe pertence, você roubou. E é pecado. Talvez, talvez tenha sido esse o mesmo pensamento de Acã, né? Você pode ler essa situação de Acã em Josué, capítulo 7, versículos 20 até o 26, e também no capítulo 22, versículo 20, né? Acã, ele roubou os espólios que tinham sido, né, destinados, né? Esses espólios foi na invasão de Jericó, né? Quando o povo de Israel invade Jericó, foi determinado, né, que prata, ouro, esses espólios, né, esses bens de valores, eles iam ser consagrados à casa do Senhor. E não era para ninguém reter nada daquilo ali. E o que Acã fez? Acã foi e retirou, né, desses espólios que eu acabei de citar e guardou para si lá na sua tenda, né, sem Josué, né, saber. E isso ele desobedeceu a palavra de Deus, né? Cometeu o pecado do furto, porque aquilo já era consagrado para Deus, tá? Então ele cometeu esse pecado e foi o que o autor aqui quis fazer essa associação. Talvez ele tenha achado que não era nada demais levar um pouco daquele espólio para si, já que era de uma outra cidade, né? Que eles tinham conquistado, tinham invadido. E achando a ninguém está vendo, mas acontece que Deus vê tudo, né? Então, não existe pecados encobertos para Deus. Os homens não viram o pecado de Acã, mas Deus tudo vê.
Uma vida honesta diante de Deus requer paciência. Leia também Provérbios, capítulo 28, versículo 20. O problema da atual sociedade é pensar que sempre irá dialogar com o enriquecimento ilícito, né? Então, assim, quando o autor coloca aqui uma vida honesta diante de Deus requer paciência. Então, requer anos, né? Você trabalhando, você sabendo poupar, sabendo administrar os seus bens, para você realmente adquirir posses, né, que você deseja, sem que você venha a se meter em coisas ilícitas, né, furtar, né, enganar outras pessoas. Tudo isso desagrada a Deus. Então, por isso aqui que em Provérbios diz, né, que uma vida honesta diante de Deus requer paciência, né? E paciência para fazer um trabalho adequado, um trabalho com honra, né, para que Deus veja e se agrade, né? A gente tem que pensar sempre, principalmente no que Deus, né, está vendo e se Ele se agrada, né, tem se agradado das nossas atitudes. E não esquecer que tudo que nós fazemos, Deus está ali vendo. E uma hora ou outra, cedo ou tarde, se cometemos alguma coisa errada, né, algum ato ilícito, iremos com certeza, né, pagar no tempo certo. Então, Deus irá nos corrigir e nós teremos que também corrigir essa situação. Então, a gente precisa saber que Deus está sempre atento e olhando tudo, né, o que fazemos. Tópico 2. Seja honesto com Deus. É possível roubar a Deus? O profeta Malaquias diz que sim, né? Você pode ver em Malaquias 3, versículo 8. Certa vez, uma irmã se dirigiu ao seu pastor e lhe perguntou se era possível saber se o seu noivo era dizimista. Antes que o pastor pensasse que se tratava de uma preocupação financeira, a irmã se antecipou dizendo-lhe: se o meu futuro marido é honesto a Deus, certamente será a mim, né? Foi um bom princípio, né, que ela pensou, né? Se realmente, né, o marido, né, o noivo, o namorado, ele é, no caso, né, um homem temente a Deus, obediente, honesto, ele será também, né, honesto perante aquela relação, será um bom marido, né? Então ela teve um pensamento bem, né, adequado, né, de fazer essa comparação. Se ele é um homem obediente, temente a Deus, certamente vai ser um bom marido, né? Isso é um bom princípio, né? Assim vale também para as moças, né? Se é uma moça temente a Deus, certamente será uma boa esposa, tá? É um bom princípio a se manter em mente, né? Aqueles que ainda são solteiros, tá? Uma das belas canções, né, do HCC diz: o que sou e tudo o que possuo eu entrego para te servir, né? Você pode achar no HCC número 478, tá? Mais do que cantar uma linda estrofe da canção, esta deve ser uma prática de honestidade ao Senhor. A ausência de mordomia é equivalente ao roubo, né? E o que é o princípio da mordomia? É você entender que tudo pertence a Deus, né? Tudo pertence a Deus. Você pertence a Deus. Você só tem a saúde, a vida, trabalho, família e outras coisas, né? Porque Deus lhe deu e você está aqui justamente para poder administrar, para poder cuidar. Então você precisa estar ciente, né? Lembrando dessa questão da mordomia e lembrar que tudo você tudo pertence a Deus porque você deve a Ele. Então você entrega para Deus. Você na verdade apenas está devolvendo aquilo que antes Deus já lhe deu, tá? Tudo o que possuímos vem do Senhor, né? Leia 1 Coríntios 10, versículo 26. Assim é nossa obrigação contribuir para que o reino de Deus seja cada vez mais expandido. Ser honesto com Deus é, no mínimo, devolver parte daquilo que ele nos concedeu.
Leia 2 Coríntios 9, versículo 7. Se no passado o dízimo era o instrumento usado para o sustento dos levitas, nos dias atuais, este é para a manutenção da casa de Deus, né? Então, assim, é para a manutenção da casa de Deus, é para auxiliar aquelas famílias, né, os irmãos necessitados, né? Auxiliar pessoas que procuram, que às vezes não congregam na nossa igreja, mas procuram, né, a nossa igreja porque estão precisando de ajuda. Então, esse dinheiro do dízimo, da oferta, também é voltado para isso, para que nós possamos ajudar também o próximo, fazer a manutenção da igreja, né, e auxiliar também nessas questões, principalmente nessas questões, o problema de doença. Existem tantas situações que ocorrem, né, que surgem, um funeral, uma pessoa que precisa de comprar um remédio, né, pagar uma consulta, tá faltando alimento. Gente, todo esse dinheiro, né, que é arrecadado através do dízimo, das ofertas, é voltado também para que a gente realize essas atividades, né? E a manutenção do templo, né? As obras no templo, porque aquilo ali é para o bem comum, é para o bem de todos nós que estamos ali, tá bom? E Deus encoraja seu povo a ofertar com honestidade e promete ao honesto que este verá as bênçãos vindas dos céus, né? Leiam Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E também em 2 Coríntios 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, assim, Deus se agrada de tudo daquilo que a gente devolve para Ele, a gente dá para Ele com alegria. A gente não deve fazer isso porque entende que é uma obrigação, ou porque o que os outros vão ficar pensando se eu dou ou não, ou se eu sou dizimista ou não, tá? Você primeiro precisa pensar no Senhor, né? Deus já te deu todas as benesses, você está devolvendo uma parte, e Deus nem pede que seja tudo. Se você quiser dar tudo, também não tem problema nenhum, faça segundo o seu coração. Mas o que Deus pede, na verdade, é que a gente devolva uma parte dos nossos ganhos, uma parte do nosso tempo, né? Da nossa dedicação. E espera, né? Ele espera sempre que nós dediquemos o nosso amor, né, a Ele. Deveria ser um amor incondicional, né? Deveria ser. Mas nós sabemos que esse amor incondicional, Ele nos dá primeiro. E Ele pede uma parte desse amor, que nós devolvemos a Ele uma parte desse amor e desse tempo, tá? Então, deixo aqui uma reflexão para todos nós. Tópico 3. Diversos tipos de furtos. A partir do 5º mandamento, o Decálogo tem como função proteger o nosso próximo e a nós mesmos. A ordem de não furtar acaba sendo um conceito fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada. Vivemos envolvidos em um caos social, mas a situação estaria bem pior se não houvesse a ordem divina para não furtar. Ainda assim, existem alguns que insistem em furtar. Aliás, furtar é diferente de roubar. Furtar é apropriar-se indevidamente de algo que pertence a outrem, sem o uso de violência. Já roubar é subtrair algo de propriedade de uma pessoa com o uso de armas de fogo ou com violência. Quais são os tipos de furtos? São muitos, mas dentre eles podemos destacar alguns produtos nos supermercados, né, que são furtados. Os alimentos congelados são apontados como os piores exemplos, pois o consumidor poderá pagar mais caro, não pelo preço da carne, mas pelo gelo contido na embalagem. Aqui, né, ele colocou dois tipos, né, de ações, tanto os produtos, né, que são furtados também por falsos clientes, né, que vão no supermercado, e isso pode ser também em farmácias e outros tipos de loja, né? Tá dando aqui o exemplo do mercado.
E também há também a questão da fraude, né? Quando, no caso, o dono do mercado ou do açougue, né? Enfim, né? O responsável, o órgão responsável, né? Pela a distribuição daquele produto, por exemplo, bota a carne muito congelada, né? E tá já aquilo ali embalado, né? E aí você paga, né? Pelo preço, como você o valor é adquirido através da pesagem, o peso, né, acaba aumentando por causa do gelo. Então você acaba pagando mais caro, né? Então, assim, falou esses dois exemplos o autor, tanto das pessoas que furtam, né, esses falsos clientes, quanto desses mercadores, né, no caso, em que fazem esse tipo de fraude e enganam, né, os seus clientes, tá? E Deus condena tal fraude, né? Você pode ver o que Deus fala a respeito da fraude em Levítico 19, capítulo 35. Não são raros os casos em que os patrões e empregados são condenados pela Justiça do Trabalho por causa do furto. Em se tratando de patrões, o furto acontece quando os direitos trabalhistas são negados, como, por exemplo, não assinam a carteira de trabalho, né, e pagam os salários abaixo da tabela, quando despedem seus funcionários e mandam o empregado procurar na justiça pelos seus direitos, né, para receber, né, os seus proventos. Eles não depositam o FGTS, né, tampouco quitam as contribuições do INSS. Por outro lado, alguns empregados desonestos utilizam-se, por exemplo, né, do telefone da empresa para resolver seus problemas pessoais ou realizam outras atividades no horário do expediente, né? Você está ali, é o horário que você precisa trabalhar, aí você está falando no telefone com outra pessoa, no celular, entrando na internet, né? Isso aí é um tipo, né, de furto, porque você está sendo pago para exercer a sua atividade que você foi contratado. Não é para você ficar, por exemplo, fazendo joguinho. Tem gente que perde tempo, ao invés de estar trabalhando, está jogando joguinho no celular, por exemplo, né? Ou se está trabalhando no computador, entre algum desses joguinhos que tem aí na internet e fica jogando, enfim. São exemplos que o autor está dando aqui, nós estamos utilizando para mostrar também como que os empregados eles também podem praticar tipo de furtos, né? Não necessariamente retirando algum objeto de propriedade do patrão, mas nesse caso não exercendo devidamente, né, corretamente a sua atividade, né, de trabalho, tá? Usando o seu tempo, né? O tempo que seria destinado para o seu trabalho, empregando em outras atividades, tá bom? O que as escrituras sagradas nos dizem sobre isso? A resposta sobre a relação entre patrões e empregados está em Efésios. Podem ler Efésios capítulo 6, versículos 5 até o 9, onde a essência desse relacionamento é a sinceridade e temor a Deus nas atitudes. Lembrando que Deus, Ele é o Senhor de ambos. Então, leia Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 9, para que vocês possam entender melhor sobre isso. Então, mas o que o versículo diz é que você precisa ter a sinceridade e honestidade nesse relacionamento, cada um cumprir devidamente a sua função, tá? E com respeito, tá bom? Ambos respeitando, lembrando que ambos devem ter temor a Deus, pois Ele é o Senhor de todos, tá bom? Por fim, há nos dias atuais muitos falsos pastores furtando em nome de Deus. É fato que existem muitas igrejas das mais variadas denominações que fazem uso da teologia da prosperidade, em que seus frequentadores estão cada vez mais pobres e seus líderes cada vez mais ricos, né? Isso porque está ocorrendo uma mercantilização da fé, com a venda de produtos como lenços ungidos, sabonetes, sal, óleos ungidos, águas, né, águas bentas, né, águas abençoadas, né, águas que eles dizem que são oriundas de rios bíblicos. Então, esses são alguns exemplos de furtos que estão enganando fiéis em nome de Deus. E como troca, né, eles oferecem a cura e oferecem a prosperidade, tá? O Senhor Jesus
condena estes falsos profetas, né, que furtam usando o seu santo nome. Você pode ler a referência em Mateus 7, versículos 22 e 23. E em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então Jesus, ele condena, ele já diz que essas pessoas elas podem até estar enganando esses fiéis, tá? Com essas histórias que inventaram, porque não foi ensinamentos do mestre, não foi ensinamento de Jesus, não foi Deus que orientou, e eles estão criando falsas histórias e aí eles enganam essas pessoas, tá? Mas que eles não vão ficar, vai ficar por isso mesmo não. A condenação paira sobre eles e a destruição não tarda, ou seja, né, vão ser destruídos. Então, as pessoas podem estar aqui enganando aqui na Terra, mas certamente já perderam a eternidade, né? O direito à eternidade com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Pai, porque estão enganando usando o nome de Deus. E Deus não se agrada disso, tá? Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama, né? Porque quem ama deposita uma confiança, né, em nós. E quando nós quebramos essa confiança, provoca, né, um sofrimento muito grande para aquela pessoa, né, que confiou, tá? E para conseguir, mesmo que você venha se arrepender, peça perdão, corrija os seus erros, para você conseguir novamente, né, receber essa confiança, ganhar a confiança novamente, vai ser um trabalho bem árduo. Então, que nós possamos, né, estar sempre honestos diante do Senhor e diante das pessoas também, né, para não furtar, como o autor colocou aqui, nem o amor e nem a confiança, tá? Queridos, essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!